Sim, eu acho que é a melhor coisa para uma pessoa assim. É bom advogar para quem quer, para quem já gosta muito, mas eu acho que a administração pública é mais vantajoso. Ou seja, uma pessoa que tem lá uma vontade de fazer uma determinada área, por exemplo, música. Tem tanta gente talentosa que às vezes não tem a oportunidade no momento de estar prestando, de estar fazendo ali a sua faculdade de música, por exemplo, para ser um musicista. Mas ela gostaria de fazer, só totalmente inviável que seja feito agora, porque ou ela faz aquilo que ela gosta, ou ela sobrevive, na verdade. E aí o concurso público ele chega como uma salvação, seria isso? Eu acho que sim, eu acho que... Um meio. É um meio, né? Eu acho que... assim, você não trabalha integral em determinados cargos, te facilita para trabalhar, estudar, até para uma outra coisa. Eu acho que facilita bastante. E eu queria fazer um adendo à minha colega aqui em relação às taxas de inscrições, que na verdade, muitas das vezes desvia da esfera social para a econômica. Por quê? Eles colocam, na verdade, a inscrição como meio de arrecadar dinheiro e, na verdade, não é só para isso, né? Em alguns casos, eu acho. Como, por exemplo, um ponto de vista meu, cadastro assim, de reservas? O cadastro de reserva está aí, eu acho que para burlar as vagas, porque eles não colocam um número estipulado de vagas para poder dizer que chama quando quer, e fica aquelas 4 vagas, aí daqui a 3, 4, 5 anos é chamada, e fica uma mera expectativa de direito, que a pessoa nunca vai saber se vai ser chamada, se não vai. Então você acha o quê? Que tem que ter direito subjetivo à nomeação, quem presta um concurso público? Eu acho que essa mera expectativa de direito não está com nada, e a gente fica sempre nessa, estuda tanto tempo, estuda 2, 3 anos, gasta com livro, tempo, você fica naquele desgaste, chega na hora, você espera para uma vaga e você não pode esperar para aquilo, usufruir daquilo. Então qual seria o direito que você incluiria nos editais dos concursos públicos? Quebrar com essa cadastro de reserva e essa mera expectativa de direito. Então eu não concordo. A tua proposta é que não haja mais cadastro de reserva. Não haja mais. Se a administração está precisando, ela que então... estipule o número de vagas determinados. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. De nada. Vamos à próxima. Qual é o seu nome? Jéssica Santos. Jéssica, quantos anos? 19. 19. E você é formada já? Você está se preparando? Tá fazendo Eu estou cursando Direito. Está fazendo faculdade de Direito. Isso. Aonde? Na UERJ. Na UERJ. Jéssica, me diz uma coisa. Por que você está querendo fazer concurso público? Bem, eu resolvi fazer concurso público agora para alcançar uma estabilidade, ajudar nas despesas dentro de casa, até eu conseguir me formar para finalmente prestar o próximo concurso público para ensino superior. Quando você já estiver então formada, Exatamente. Você pretende ficar na tua área, Na minha área de Direito, com Perfeito. certeza. E até lá então, se pintar aí algum outro intermediário... Com certeza, já pretendo concursar agora para o TRT. Então você pretende ficar na área, por enquanto, inclusive dos tribunais? Isso, por enquanto. Vem o concurso do TRT por aí, vem o TJ também, ainda esse ano, né? E tem várias opções aí ótimas, com bons salários, inclusive. Com certeza, a vantagem do concurso público é exatamente essa, que é uma garantia de que você não vai passar necessidade, não vai passar sufoco por tempo indeterminado. Inclusive uma garantia democrática, né? Haja vista o princípio da isonomia, que dá a mesma chance para todos. Exatamente. Ou para todas, na verdade. Com certeza. Afinal de contas, 70% de 6 milhões de pessoas são mulheres, né? As mulheres, então nós estamos querendo saber justamente qual o perfil dessa candidata ao concurso público. Quem são vocês, o que vocês fazem, o que vocês pensam, e por isso que a gente está aqui hoje fazendo essa entrevista. Qual direito você incluiria nos editais de concursos públicos, Jéssica? Olha, eu acredito que é fundamental uma transparência em relação ao resultado do concurso, entendeu? Para o candidato poder saber exatamente a sua classificação, com uma listagem de nomes, com as notas. Porque se o concurso é público, eu acredito que todos têm direito de saber exatamente a sua colocação, evitar qualquer tipo de ilegalidade, você sabendo o nome da pessoa, a nota da pessoa que ficou antes e depois de você na listagem. Até para fazer um acompanhamento, exatamente, né? Porque se eles não dão para a gente a forma de fazer esse acompanhamento, como é que a gente vai saber? Afinal de contas, quem é que lê Diário Oficial todo dia? Ninguém faz isso. Com certeza. Muito obrigado ao presidente da Federação dos Estudantes do Rio de Janeiro, a FESNE, o Vander, que veio gentilmente aqui
aqui oferecer a sua solidariedade como classista, da classe dos estudantes na defesa, levantando mais uma vez essa bandeira dos estudantes. E quem quiser pode nos enviar também a sua proposta para tvconcursos.tvc@gmail.com. Eu vou repetir, tvconcursos.tvc@gmail.com. TV Concursos volta já. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Melo, sou professor de Direito Administrativo, que acabei de lançar um livro manual de Direito Administrativo com dicas para concurso, né? Aquelas questões importantes que o aluno não pode deixar de lembrar na hora da prova. E eu separei aqui um assunto interessante para a gente ver, um assunto que é muito cobrado em prova, que é atos administrativos, essa diferença que existe entre ato simples, complexo e composto. Isso daí tem gerado muita dúvida entre os candidatos, mas não é à toa não. Por quê? Porque existem duas linhas de raciocínio. O aluno que estuda por uma doutrina, que é a doutrina do Eli Lopes Meireles, tem uma visão. O que estuda por outro livro, que é a doutrina da Maria Silvia Zanella de Pietro, chega a outra conclusão. E na hora da prova? Como é que a gente vai saber se a questão está se baseando num autor ou em outro autor? Por isso que eu preparei um macete aqui para a gente decifrar esse mistério. Bom, vamos lá. Por aqui eu coloquei esse critério 1, definir o que é ato simples, complexo ou composto. Ato simples é aquele que depende da manifestação de apenas um órgão, que é a grande maioria dos atos. Por exemplo, carteira de motorista. A carteira de motorista depende só do Detran. Uma licença de obras é aquela que depende só da Secretaria de Obras. E assim por diante. Os atos complexos e os compostos são aqueles que dependem da manifestação de pelo menos dois órgãos distintos. Então, complexo e composto, no mínimo dois órgãos. Mas a diferença é que no ato complexo, os órgãos, o órgão 1 e o órgão 2, se juntam para a edição de um ato único. Então, isso acontece quando, por exemplo, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura se juntam para editar uma instrução normativa tratando de benefício fiscal que serão concedidos aos remédios que são utilizados na plantação de soja, por exemplo. Bom, a parte de tributo, saber como é que será esse pagamento, como é que será esse benefício, depende do pessoal do Ministério da Fazenda. Mas ele não entende nada de remédio, ele não sabe nem quais são os remédios que são utilizados para plantio da soja. Então precisa do pessoal do Ministério da Agricultura para definir qual é essa lista. Então, o pessoal do Ministério da Fazenda e o pessoal do Ministério da Agricultura, dois órgãos diferentes, se juntam e editam uma instrução apenas. Ato composto, por outro lado, é aquele que também precisa de dois órgãos, mas aqui um órgão 1 edita um ato e o órgão 2 edita outro ato distinto. Eles não se juntam para editar um ato só. O que acontece, por exemplo, quando você precisa construir, precisa de uma licença de obras, que é concedida pela Secretaria de Obras. Mas vamos supor que naquela localidade você também precise de uma autorização da FEMA. Ou seja, você vai precisar que a Secretaria de Obras edite uma licença de obras e que a FEMA edite uma autorização para, com os dois atos, você poder construir. Então, um órgão edita um ato e o outro órgão edita outro ato. Eles não se juntam para editar um ato apenas. São dois atos distintos, onde um deles fatalmente é um ato principal e o outro é um ato acessório, um ato instrumental. Quer dizer, o ato acessório, aqui no caso, o ato principal seria a licença de obras. Mas a autorização da FEMA é um ato acessório, porque se você não tiver autorização, você também não vai poder construir. Ou seja, por esse critério aqui, o que interessa é a quantidade de atos que são editados. Para resumir, a gente pode chegar a essa conclusão. Quando é editado apenas um ato, o ato é complexo. Agora, quando são editados dois atos, no mínimo, nós chamamos o ato composto. Então, esse critério pela quantidade de atos é aquele critério que é abordado no livro da Maria Silvia Zanella de Pietro. Agora, por esse outro critério aqui, que é o critério que é adotado no livro do Eli Lopes Meireles, o Eli cita aqui um critério que outros autores não tratam, que seria da relação de dependência ou independência que existe entre os órgãos que estão editando aqueles atos. Então vejamos. O ato simples, da mesma forma, é aquele que depende de apenas um órgão. Não tem problema.
O ato complexo é aquele que depende de dois órgãos,